Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje o papo aqui é um pouco diferente da temática que a gente estava trazendo nos últimos episódios. Hoje vai ser com um fundador de uma startup. Então vamos ver o outro lado da mesa aí em relação aos outros episódios. Está aqui comigo o Rodrigo Della Rocca, CEO e fundador da Condoconta, que vai nos trazer um pouco mais aí de detalhes de como está empreendendo, como é que está crescendo, estão aí alcançando números fantásticos, mas isso vou deixar para o Rodrigo trazer para nós. Boa. Bem-vindo. Léo, obrigado pelo convite, prazerzaço estar aqui falando com vocês e no Podcap. Legal estar nessa mesa aqui, nesse estúdio, que semana intensa. Então, bom demais. Pessoal, eu sou o Rodrigo Della Rocca, sou CEO e fundador do Condoconta. E um pouco da minha história, Léo, eu sou um apaixonado pelos condomínios, pelo mundo de condomínios. Minha vida inteira eu atuei nesse mundo imobiliário, vamos dizer assim. Então, desde administradora de condomínio, imobiliária, construtora, incorporadora, sistema de gestão, tudo voltado para condomínio. Então, eu tive essa oportunidade de ter um 360 graus em o que um síndico faz, um conselho, um morador, um vizinho, briga. Tu mora em condomínio, Léo? Mora. Então sabe um pouco do que eu tô falando. Às vezes é um terror. Então vivi durante muitos anos aí, esse meio condominial, me formei, sou advogado. Então, nunca advoguei, mas tenho a carteirinha da OAB lá num quadro bonito. Entrei na área jurídica, na área de condomínio, e aí, quando eu fui para a área de growth, numa última empresa que eu estava na Embracon, a administradora de condomínio, ela me picou, assim. A área de growth levantou minha cabeça e eu vi que tinha um mundo de condomínios, um mar de condomínios aí no Brasil e no mundo. A tendência de moradia, todos os terrenos, casas virando prédios enormes, enfim, até condomínios de casas. E algo que nunca fechava na minha cabeça era como que é algo tão bom, que é a tendência de moradia, um investimento que a pessoa faz lá, comprar um imóvel, talvez a maior compra, uma aquisição na vida da pessoa, é relacionado a coisas tão ruins. Briga, falta de harmonia, vizinho brigando, assembleia, síndico, falta de transparência, uma série de coisas que saem em várias reportagens aí, né? Condomínio tal coisa, condomínio tal coisa. Então, isso nunca fechava, assim, nunca entendi isso, por que é algo tão bom relacionado a coisas tão ruins. E foi da onde eu comecei a entender, e mais no viés financeiro, que faltava essa organização, esse core, esse player financeiro para organizar a vida condominial. Foi da onde surgiu o Condoconta e tem uma longa história pela frente que vai alguns podcasts aí para contar. Boa, muito legal. Uma das primeiras experiências profissionais foi estagiando numa administradora de condomínios. Sério? E do lado ficava a galera que fazia a redação das atas dos condomínios, né? Fazia as correções, depois enviava. Já fiz algumas. O que saía de coisa dali, né? Sabemos aí. Acho que, quase todos da audiência com certeza aí ou moram num condomínio ou conhecem como é a realidade. Acho que até vi num pitch teu, né, numa notícia dizendo que a primeira pergunta era: e aí, você é síndico do seu condomínio? Não, Deus me livre, né? E que vocês resolveriam esse Deus me livre. Então aí, como que vocês resolvem esse Deus me livre aí da galera? Demais. Quem nunca foi numa assembleia de condomínio, né? Ou tem gente que tá fugindo até hoje. Né? Legal, assembleia é um MBA. Tem muita coisa que dá para aprender numa assembleia. O sistema financeiro, Léo, nunca entendeu como que esse negócio chamado condomínio tem CNPJ, mas não é empresa. Então, os bancos tradicionais e tal nunca prepararam um produto para condomínio, sempre foi jogado de lado e tratado como se fosse uma empresa, e ele não é. Então, o banco sempre olhou: quem que é o dono? Mas é um síndico, então não tem um dono, tem um síndico que troca a cada ano, por exemplo, a cada 2 anos, então além de não ter um dono, troca bastante. Quem que é os sócios? Não tem sócios, são condôminos. Tem contrato social? Não, é uma convenção de condomínio. Não declara imposto de renda, não tem contabilidade. Então, é um player que tem CNPJ, mas fica totalmente a parte assim, do que é um B2B ou até de um B2C. Então, é um outro negócio bem emocional, né? A gente falou de síndico e tal. E o Condoconta veio como o primeiro banco, a gente é first mover no mundo, isso é legal. Não tem nada parecido com o Condoconta nos Estados Unidos, na Europa. Foi algo que a gente criou aqui no Brasil, até pelo nosso mercado de condomínio ser bem aquecido, né? As construtoras são empresas enormes, a gente gosta muito desse drive de construção, que é o que alimenta os condomínios, e a gente criou esse primeiro banco exclusivo para o mundo de condomínios, que desde o início, desde o onboarding, a abertura de conta, é feito para prédio,
Ou seja, vai pedir a convenção, vai entender aquele síndico, vai fazer análise de perfil daquele cliente como condomínio até a concessão de dinheiro. O Condoconta ele nasceu com financiamento antes mesmo de banco. Tá? A principal demanda que a gente começou a resolver lá no embrião do Condoconta era emprestar dinheiro para condomínio. Para botar, na época, portaria remota. Sabe aquela portaria automatizada de prédio? Os síndicos queriam botar, isso lá em 2018 mais ou menos, queriam botar, iam no banco tradicional, pediam dinheiro, o banco falava não, eu não empresto para condomínio. Eu não sei que o Léo é o síndico agora, depois é o Rodrigo, e qual que é a garantia? Não tem garantia, não empresto. Isso ficou empacado. Foi onde eu e meu cofundador no Condoconta, a gente começou, vamos emprestar dinheiro para condomínio, a gente já conhece, né? A gente já entende qual que é o cenário e tal, ele, né, tem lá uma análise de risco, vamos emprestar, e ali começou. A gente concedeu o primeiro, o segundo, o terceiro, e explorou, e foi no Brasil inteiro, a gente exponencializou o negócio, é onde ficou muito claro que além do dinheiro tinha essa parte de banking. A gente tinha que cuidar desse dinheiro junto com o condomínio, e o principal, gerar eficiência para a administradora. Fantástico. Esse é o grande ponto aí para síndico profissional, para administradora ser mais do que um banco. Sim. Além de guardar o dinheiro dele com segurança, conseguir gerar transparência, que na nossa visão é o ponto principal. E aquela conta lá tem um dinheiro de várias famílias, né? Diferente de uma conta de empresa que tem um dono, né? Pô, o dono da empresa, os sócios fazem o que quiser com o dinheiro. A nossa conta PF também, o dinheiro é nosso, faz o que quiser. Em condomínio, o síndico ele é um gestor de recursos de terceiro. Então ele está lá com dinheiro de 200, 300 famílias que estão pagando todo mês e ele tem que prestar contas. Sim. Então a gente automatizou isso com transparência do início ao fim. Boa, muito legal, pô. E algo assim, acredito que o público endereçável seja gigante também. Isso falando só de Brasil, não sei se a ideia de vocês é também expandir essa operação. Tem muita coisa, tá, Léo? Hoje o Condoconta, tanto pelo nosso crescimento e tal, ainda é uma gota no oceano. No Brasil a gente tem mais de 500 mil condomínios. Nossa. É muita coisa, e o que é uma característica legal do nosso mercado? É um dos únicos mercados no mundo que só cresce. Condomínio não foge, não falha e não desaparece. Ele vai estar sempre lá. E sempre tem mais, né? Quanto mais as construtoras vão entregando condomínio, mais esse mercado vai crescendo. O TAN, né, o total endereçável, vai crescendo. Então, tem muita coisa para fazer no Brasil. É um país continental. A gente está olhando essa liderança de mercado. Está crescendo muito. Isso é muito legal. A gente gosta do Brasil, gosta do que a gente está fazendo hoje. Sabe que tem muita coisa ainda para acontecer, mas tem mercado global. A gente olha muito México, Portugal, Argentina. Tem muita coisa parecida com o Brasil. O que é incrível, que o Brasil, eu acho que é o único país, ou tem outro, Portugal parecido, que tem a figura de síndico. Os outros só tem condomínio e a administradora. Então é um negócio mais profissional, vamos dizer assim. Sim. No Brasil tem essa figura que representa o condomínio, que é o síndico, e esse síndico contrata a administradora. Então, aqui, aprendendo no Brasil, aplica no mundo todo. Por vários motivos. Costuma ser a faculdade mais difícil de início de negócio, por todas as nossas características né, que temos aqui. Então, pô, bom demais. Começa aqui, já... Em algum lugar do Brasil tem alguma característica semelhante a algum lugar do mundo, né? Já está aprendido. Apesar de ser um mercado global e grande, o condomínio é muito regional. Né? Aquele prédio daquela esquina, daquele bairro, é tratado desse jeito, né? O prédio dos gaúchos, o prédio dos catarinenses, dos paulistas. Então, foi uma surpresa pra gente quando a gente começou a crescer o Condoconta e atingiu os primeiros 1000 condomínios no Brasil inteiro. Para nós foi uma surpresa de tão rápido que foi menos de um ano. A gente começou a perceber o quão regionalizado é o nosso mercado. Isso é bom e é um desafio ao mesmo tempo. Né? Desafio porque é bem regional mesmo, assim, o síndico ele exige um serviço próximo e de entender aquela região. Então, tem bastante assunto legal. E, ao mesmo tempo, o mercado tá em constante transformação. Condomínios residenciais, que agora estão com comercial junto, então viram um condomínio misto e vira shopping junto. Então, tem muita coisa que está evoluindo essa palavra, esse termo, esse player que a gente chama de condomínio. E então agora tocou num ponto, né? Esse condomínio não precisa necessariamente ser residencial para estar elegível ao Condoconta. Não. A gente tem hoje na base do Condoconta, a maioria do Brasil são condomínios residenciais. Sim. A gente tem um estudo que mais de 90% dos condomínios são residenciais. Normal, né? Onde o pessoal mora. São 90 milhões mais ou menos de pessoas lá que moram em condomínio. Então não chegou nem a metade da população brasileira ainda. E 10% desses são comerciais. E agora o que está vindo muito forte, até alguns anos atrás, é esse condomínio misto, né, que é a torre comercial e a torre residencial. Então o pessoal mora e trabalha ali no mesmo ambiente, enfim, tem aquele mercado embaixo. Sim. Então tem uns condomínios que estão buscando, as construtoras, né, buscando essa forma de fazer o condomínio virar o centro da vida daquela pessoa. E isso deu uma impulsão gigante na pandemia. A gente lançou o Condoconta na pandemia. Foi em 2020, obviamente a gente não sabia, né, que ia ter uma pandemia.
Mas quando a gente lançou o Condoconta foi justamente quando todo mundo ficou dentro de casa. Sim. Então, os prédios super lotados, a pessoa não saía de casa, os mercados autônomos em condomínio vieram, sabe aquelas lojinhas dentro de condomínio? Já captamos para algumas aqui, algumas startups. Surgiu um novo mundo de condomínio. Sim. Pô, e então essa influência, né? Pô, com certeza, na época da pandemia, todo mundo teve que ficar dentro de casa, todo mundo passou a conhecer o seu condomínio até em algumas áreas que não conhecia antes, né? Talvez a academia fechada, aí passava a usar a academia do condomínio, das que estavam liberadas, né? Acho que nem todas aí estavam. A pracinha das crianças para dar uma tranquilidade, sair um pouquinho de dentro de casa, né? Então acho que muita gente redescobriu essa vida em condomínio, né? Durante a pandemia. E eu vi aqui, olhando algumas notícias recentes de vocês, que vocês já bateram a marca de 500 milhões de reais, né, transacionados, emprestados, não sei bem qual seria esse KPI, e que vocês pretendem chegar a 1 bilhão. Conta para nós, então, um pouco sobre esse crescimento meteórico aí. É incrível, Léo, é incrível. Para ter uma base, por que eu falo que é uma gota no oceano ainda, e ao mesmo tempo a gente está fazendo bastante coisa, e isso tem sido bem legal, um orgulho para a gente. Esses 500 mil condomínios do Brasil transacionam 250 bilhões de reais. Então, todo ano, essa é a quantia que os condomínios emitem de cota de condomínio, aquela cota mensal que o pessoal paga, e, enfim, fica armazenado em algum banco. Quando a conta está chegando em 500 milhões nisso. Então, para a gente foi um marco gigantesco fazer isso em menos de 5 anos, que era a nossa meta principal, atingir 500 milhões, Sim. basicamente 100 milhões por ano, ali até 5 anos. A gente conseguiu fazer isso em menos de 3. Então, isso é legal que nos prova que o mercado estava muito carente. O síndico estava sofrendo na mão de players que não entendiam ele, os moradores também. Então, a gente conseguiu ajudar nessa linha e o foco agora é ir para 1 bi. Então, é ter esse 1 bi de depósitos no Condoconta, que tem condomínio que usa o Condoconta só para banco, ou seja, ele não precisa acessar capital, ele não precisa de dinheiro, ele quer deixar o dinheiro dele lá guardado, rendendo, enfim, e emitindo as cotas de condomínio pelo Condoconta, que é de graça. Tá? É o único banco que é de graça, num banco tradicional ele cobra lá por boleto, enfim. E um outro pool desses condomínios pega dinheiro, para basicamente 2 motivos. Primeiro deles, valorizar o imóvel. Então, mais de 80% dos condomínios lá no Brasil são antigos. Retrofit, reforma, fachada, placa solar, portaria remota. Então, ele pega dinheiro para aplicar isso. E aí valoriza o imóvel. O outro, que é o nosso principal produto, a gente chama de receita garantida. Nosso principal produto financeiro. Que é para ajudar o síndico a não ter mais inadimplência. Então, que é o grande problema, que é cobrar o vizinho. Então, tem coisa mais chata de que o vizinho não pagou, tem que ir lá bater na porta dele e cobrar. É bem amador, é assim que é feito no Brasil. A gente acaba com isso quando o síndico bota a receita garantida do Condoconta. Então, todo mês o Condoconta bota o valor integral na conta desse condomínio, dentro do Condoconta, dentro do banco Condoconta. E o pessoal que deixa de pagar, ele fica inadimplente perante o Condoconta e não mais perante o condomínio. Então, a gente livra o síndico da inadimplência, ele trabalha com dinheiro em caixa e a gente assume o risco dali para frente. Então, é por esses 2 motivos aí que eles pegam dinheiro mais praticamente. Eu acho que só nesse pitch aqui tu já conquistou alguns síndicos aí pelo Brasil, né? Será que tem alguns síndicos nos ouvindo aí? O pessoal tem que indicar, ou é síndico ou vai ter algum amigo, vai lembrar de um amigo aí que tá sofrendo na sindicância. Boa. E 2022, e agora também o começo de 2023, a gente vive o que tem se chamado de inverno das startups, né? Então, o movimento ali tanto de captação de recursos quanto de utilização dos recursos mudou bastante nesse período aí, né? Pelo crescimento que vocês estão falando, não parece que isso impactou tanto a operação de vocês, mas como isso tem tido algum tipo de impacto? Vocês estão mirando um break-even ou algo assim, ou vocês mantêm as suas trajetórias de crescimento de pré-inverno, digamos assim? Legal. É uma boa pergunta e bem pertinente para o momento, né, Léo? Mercado é mercado. Né? Um ano é de um jeito, outro ano é de outro, ou passa lá um ciclo de mercado em alta, outro em baixa, então a gente conseguiu viver um pouco mesmo que em pouco tempo, a gente conseguiu viver um pouco de antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, aquele boom, né, quando o pessoal entendeu que a pandemia era uma realidade, e, enfim, daí os investimentos aconteceram ainda mais forte, agora desce. No Condoconta a gente sempre foi muito pé no chão, até para ser um banco, cuidar de dinheiro, trabalhar com dinheiro, o nosso produto é dinheiro, então a gente sempre conseguiu entender muito bem como é que esse fluxo de saúde financeira, de unidade econômica saudável para o negócio. Por outro lado, por ser um player inicial, ou seja, é o primeiro banco de condomínios do Brasil, a gente entende sim que está num jogo de tempo.
A gente tem que correr, a gente tem que ir de 1.000 para 2.000, para 10.000, para 200.000 condomínios rápido. Isso é combustível. Ou seja, o carro tem que andar mais rápido, melhor, o foguete tem que andar mais rápido, vai queimar mais combustível, mas de forma consciente. Então, o que a gente fez para duplicar nosso nível de segurança foi crescer um pouco crescer em regiões mais estratégicas de condomínio. Então, a gente parou assim, de olhar para o Brasil inteiro e hoje a gente seleciona muito estados, a gente quer aumentar a participação do Condoconta nesse estado X, nesse estado Y. Então, a gente olha muito clinicamente aquele perfil de condomínio, aquele perfil de construtora. Então, dando um exemplo aqui, esse estado ele tem perfil de condomínios de 400 unidades, 400 apartamentos, isso é bom porque ele nos traz essas unidades econômicas aqui. Já esse outro estado está mais espaçado, são condomínios menores e tal. Então, a gente tem mais direcionado a eficiência do investimento. Hoje, se a gente quisesse ter uma operação saudável e equilibrada, um break-even, ponto de equilíbrio, a gente já conseguiria. Sim. A gente não tem, porque justamente a gente entende que está num jogo de tempo, tem bons potenciais concorrentes aí com bastante capital e a gente tem que sair tomando esse proveito da leveza do Condoconta de ainda ser o único. Logo, logo vai vir mais, vai vir outros condos, etc. Isso é legal, a gente gosta, mas tem que puxar essa bandeira forte da liderança. Quem puxa a liderança, quem são os primeiros, tem um mato alto às vezes para baixar, né? Mas também bebe água limpa quando chega lá do outro lado, né? Então, acho que isso é bastante importante. E dada essa dinâmica de crescimento de vocês, que vocês buscam esse crescimento acelerado também por todos esses motivos que tu trouxe, normalmente esse financiamento vem de capital de terceiros, né? Como que foi na história da Condoconta? Como que vocês conseguiram se financiar durante todos os seus estágios? Legal. A gente é uma startup, Léo, que é bootstrap. Né? A gente começou com o capital dos próprios sócios, ou seja, meu e do meu fundador. Boa. Então, a gente sempre assumiu muito risco dessa operação de entender que a nossa pele estava em jogo. Né? Se der tudo certo, legal. Se der tudo errado, a gente tem alguns problemas. Então, foi muito bom que desde o início a gente tinha essa responsabilidade com o nosso próprio capital, né? Não com capital de terceiros e tal, que também é bom, mas é um outro nível de responsabilidade. Então, a gente começou com o Condoconta emprestando literalmente dinheiro para condomínio do nosso próprio bolso. Uhum. Então, sempre teve esse cuidado muito grande, né, de risco, de análise, de saúde. Graças a Deus deu tudo certo, não teve nenhum problema, estou aqui, a gente tá bem. À medida que o Condoconta foi crescendo, a gente recebeu o nosso primeiro investimento na virada de 21 para 22. A gente foi acelerado pela Darwin. E a Redpoint fez o primeiro investimento que a gente chama de seed round, né, no Condoconta. Então foi bem legal, foi marcante para a gente. E foi legal que foi um investimento acelerador. A gente estava com a nossa tese provada já de condomínio, estava crescendo muito já na linha de banco. Os síndicos abrindo conta, baixando o aplicativo do Condoconta, enfim. E ali foi um acelerador claro para a gente de crescer ainda mais, com mais combustível. E ter na mesa pessoas que já cresceram em outros mercados. Tem investidores que sentam no nosso lado e ajudam muito desde o início e que já fizeram no mercado financeiro, no mercado de construção, no mercado, enfim, health, saúde, etc. E nos ajudam bastante no Condoconta. Então, a gente levantou muito capital, né, com novos sócios entrando no Condoconta. Passou de 140 milhões de reais que a gente levantou. Boa. E também na parte de funding. Né? Então, a gente fez 2 veículos de capital. Um exclusivo para receita garantida, aquele nosso produto de inadimplência, que acaba com a inadimplência, e um exclusivo para financiamento, né, que é o que valoriza o condomínio. Então, a gente fez um FDIC de 50 milhões e uma debênture de 20 milhões. Então, a gente capta esses veículos hoje sem mais dinheiro dos próprios sócios, não tem mais esse formato que era no começo, e são esses veículos que retroalimentam as operações de crédito e concedem capital para os condomínios. Boa, e hoje com a musculatura de vocês não precisa mais ser via equity, né? Toda essa captação consegue, até pela confiança desses outros parceiros envolvidos também fazer essas captações. Nós founders falamos muito isso, né? Equity é o dinheiro mais caro. É o mais caro, então, né? Os veículos estão bem, tem a rentabilidade, isso é legal que vai acompanhando, e também com outros investidores. Então a gente tem esses 2 perfis de investidores hoje no Condoconta, que é o investidor de equity, o VC, e o investidor de FDIC. Sim. Né, que no nosso caso, o FDIC é a Galápagos. Boa. E até nesse sentido, acho que é bom puxar aí, vocês têm alguns investidores, e tu disse alguns voltados para dívida, outros para o equity, né? Qual é a importância de ter investidores junto, né? De não ter feito isso sozinho desde o início, de repente começar lá no bootstrap, poderia, de repente, mais lentamente conseguir crescer, mas esses parceiros, eles trazem mais do que dinheiro? Qual é a importância de ter eles junto com vocês? Muito mais, Léo. Até pontos que eu assim, não conseguia nem mensurar. Então, mais do que o dinheiro, que é commodity, né? Pô, o dinheiro do Rodrigo é igual ao dinheiro do Léo, então é dinheiro. Que é importante também, mas muita coisa no Condoconta aconteceu
em termos de produto, com a ajuda desses investidores. Então, de sentar e entender qual que é aquela dor, o que a gente pode fazer já no mês que vem para ajudar o nosso cliente a não sofrer tanto e a gente conseguir crescer junto com ele, até as próprias conexões. Então, muitas conexões com linha de parceria com construtora, incorporadora, enfim, canais de crescimento do Conto Conta, foram investidores que plugaram as pontas. Eu conheço o Léo lá da empresa X, falem com ele. E ali surgiu um novo negócio, uma nova avenida de crescimento para o Conto Conta. E de uma forma assim tão light, assim, uma conversa, bum, abriu o negócio. Então, mais do que o dinheiro, a gente percebeu que o quão importante é ter pessoas muito bem alinhadas e, lógico, quanto o projeto no Conto Conta, a gente sempre levou a sério um projeto transformador. A gente tem algo muito grande para fazer, a gente quer fazer algo grande, então de longo prazo, e a gente buscou escolher e conseguiu ter a chance de escolher investidores que estavam alinhados com esse propósito. Então, além do dinheiro, tem muita ajuda que faz crescer a empresa, faz crescer o faturamento, mas no final ele está junto com o propósito, ajuda muito o nosso cliente a melhorar a vida em condomínio. Boa, o famoso smart money aí do mercado, né? E, em alguns momentos ele não é entregue, né? A gente tem esse feedback de alguns empreendedores, mas no teu caso aí parece que são ótimos parceiros, né? Que conseguiram auxiliar bastante. E isso fica a dica para todos os empreendedores, né? Façam também a diligência nos seus investidores, né? Conheçam quem está por trás disso, que depois esse é um sócio teu, como o Rodrigo trouxe, né? O equity é o capital mais caro que tem e também é mais do que um casamento, né? Tu vai estar ali contratualmente amarrado de diversas maneiras, então é bom ter pessoas que compartilhem do seu propósito, né? Que enfrentem aqueles desafios, porque sempre tem uma hora um pouco mais difícil. É bom, às vezes, ter até um ombro para chorar, mas também um apoio, né? Para auxiliar nos momentos mais difíceis. Nos momentos bons e desafiadores. Isso é fundamental. É um casamento. Isso mesmo. E que dica tu daria para os empreendedores para se preparar para isso? Tanto para se preparar para um momento de captação, quando deveria ser esse momento ideal para a captação e como escolher quem deveria estar ao seu lado nesse momento. Legal. Falar um pouco do que a gente fez no Conto Conta, Léo, antes de receber investimento. A gente sempre se comportou como uma empresa quase como se já fosse investida. Lógico, no early stage, lá no começo, muitos fundadores e aquela equipe lá, 5, 10 pessoas, então não tem um alto nível de organização, auditoria, documentos e tal. Então, mas a gente sempre buscou estar muito próximo disso. Não temos, ok, qual que é a consciência que nós temos que ter, o que tem que ter de organização se a gente já fosse uma empresa investida. Então a gente fazia reunião de board entre os fundadores, desde o começo a gente fazia isso, era semanal, toda quarta-feira. Então a gente buscou ter esse comportamento já de investida para que quando fosse, e a gente sabia que era um desejo nosso, para nós não iria mudar nada. Iria ter mais dinheiro, iria fazer as coisas mais rápido e mais efetivo, mas a gestão seria a mesma. Então a dica que eu posso dar é se preparem já e se comportem como se fosse uma empresa investida. Com relatórios, enfim, com unit economics, com os KPIs muito claros, OKRs, etc. Reunião de board, né, a governança da empresa, que quando vir o dinheiro vai se dar normal. E sobre o estágio ali que tu me perguntou, né? Quando que é legal receber o dinheiro, qual que é estratégico ou não. Tudo depende, né? Muito do projeto, enfim, do propósito da empresa, da pessoa, do mercado, mas eu achei muito interessante receber logo no início do Conto Conta, e talvez até receberia antes, por causa do que eu falei, a gente falou um pouco atrás, da ajuda, dessa visão, da experiência, de ter um sócio que já passou por muito do que aquela empresa que está começando agora vai passar. Então, a dica que eu poderia dar é ficar atento o quanto antes, né? Se tiver um sócio, um investidor que faça sentido, e aí entra na parte, como escolher, né? Se tem vários investidores, aí bota no Google, tem no mundo inteiro, enfim, N perfis de fundo, de early stage, de growth, etc. Escolher muito quem está por trás daquele fundo, né? Quem que é aquela pessoa, o que ela já fez. Ela só veio do mercado de investimento, é bom por causa disso, daquilo. Não, ela é um ex-empreendedor que agora foi para a parte de investimento. Então, ele tem essa visão, né, de estar lá na trincheira e também de estar agora investindo. E é legal por causa disso. Já investiu nessas empresas, né? O portfólio do fundo são essas aqui. Então, é legal dessa pesquisa para entender, se ele já passou por isso, vai me ajudar, mesmo que em outro mercado, mas vai me ajudar nesse eventual desafio que eu vou ter. Então, essa análise na minha visão, ter esse aporte o quanto antes é bom, até porque garante uma segurança, uma saúde financeira para a empresa, e ter a capacidade de ter também a tranquilidade de escolher quem que vai ser essa pessoa que vai estar sentado ali ao longo de vários anos, essa jornada que é bem desafiadora de empreender. Então, é delicado, é um estudo que tem que ser bem feito e com calma. Boa.
E falamos agora sobre os sócios investidores, né? Que são mais do que isso, né? São sócios mesmo ali da operação. Mas os sócios executivos, aqueles que fundaram a startup junto contigo ou que logo cedo se uniram, né, ao propósito de vocês, não sei exatamente quais foram os momentos disso. Qual a importância de ter dentro dessa equipe de sócios, fundadores, executivos ali, esse tipo de alinhamento também, e o quanto que isso contribui, porque talvez algumas pessoas querem, não, mais sócios é menos equity para mim, não quero dividir, né, mas acho que tem bastante benefício de colocar gente boa junto, né, mas vou deixar para ti comentar aí. Demais. Quem faz o negócio são as pessoas, né? Então um time muito bom, com pessoas muito fora da curva, elas vão criar um negócio que faça muito sentido. Independente se aquele nicho às vezes não é tão sexy ou se aquele produto não está tão ajustado no começo, aquelas pessoas são muito boas, elas vão conseguir dar algum jeito, fazer um hack no sistema ali para conseguir fazer aquele negócio andar. E muitos livros falam isso, né? Se for ao contrário, por exemplo, o produto é lindo, o mercado é excelente, mas as pessoas ali são medianas, não vai. Então, esse cuidado de escolher o co-founder, os fundadores, ou mesmo, né, o desafio maior é aquele CEO, aquele fundador sozinho, né, que tem que ir lá puxar o time, que não foi o meu caso. Então, no nosso caso, no Condoconta, a gente teve mais de um fundador, mais de um co-founder. E é legal que a gente já viveu alguns estágios diferentes da jornada, até um do meu cofundador, ele que nos conectou, né, que é o Atílio. E ele é um cofundador que começou no Condoconta, ele era o CFO do Condoconta comigo e depois saiu. Né? E uma coisa que a gente sempre tratou no Condoconta entre os cofundadores foi o que eu sempre puxei muito isso, nesse estágio da companhia, lá no começo, nós 5, nós 4, nós 3, enfim, a quantidade de sócios que esteja lá no começo, nós somos os melhores para essa empresa hoje. Talvez daqui a um ano, algum de nós não seja o melhor para a empresa hoje, porque o desafio de ir para o ponto A para o ponto B é bem diferente de ir para o ponto B para o ponto C. Então, eu sempre fiz questão de deixar muito claro que desde o CEO pode ter que trocar, né, ter outra pessoa que vai conseguir levar a empresa ainda mais alto a qualquer outra posição. Então, é importante ter muita gente boa do lado. Quanto mais comprometido, melhor. Então, acho que dá para dar esse desapego. É importante desapegar um pouco de equity, melhor ter menos participação, mas ter muita gente boa que vai fazer o negócio dar certo. E eu já vi muito negócio dar errado por causa disso. Aquela pessoa não querer abrir mão de equity e falar, vou fazer, mas eu vou tentar trazer o fulano, vou pagar aqui. Não vai. O negócio não acontece. Ficou com 100% de nada. Sim. Né? Então, é muito importante escolher o co-founder, ter essa sensibilidade de que, ok, a gente é o melhor para a empresa hoje, talvez ano que vem não seja mais, então é normal, idas e vindas, mas o foco, a eficiência, o resultado é da empresa, daquele propósito transformador. Então, é um momento legal de escolher as pessoas e eu adoro o early stage. É aquele negócio de criação, de estar junto. O time fundador é bem importante, porque é ele que movimenta e está lá criando a cultura daquela empresa logo no nascedouro ali. Boa, muito interessante isso. E assim, é um comentário recorrente aqui em todas as nossas conversas. E aqui a gente falou com fundos, com grupos, com anjos, com a galera do jurídico, agora com founders, e todo mundo é pessoas. Aí, que faz as conexões, que é co-founder, que ajuda no dia a dia, sempre são pessoas, né? E hoje a gente está vivendo uma era onde a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Ontem eu vi, e eu assim, não estou duvidando do potencial da inteligência artificial, até nosso primeiro episódio dessa temporada foi eu entrevistando uma inteligência artificial. Então as respostas eram todas geradas todas geradas por inteligência artificial. Mas até vi ontem, né, uma notícia, alguém publicou no LinkedIn lá, um founder com pitch deck, que os co-founders dele eram diferentes inteligências artificiais, né? Então, assim, já tá chegando num nível desse, assim. Mas a gente escuta recorrentemente pessoas, né? Acho que muitas tarefas, muitas atividades poderão ser substituídas, sim, pela inteligência artificial e algumas delas deveriam mesmo ser substituídas por inteligência artificial, né? Mas a importância das pessoas, acho que esse é um recado forte, assim, né? Que sempre pessoas são a parte mais relevante, né? Tanto da construção do negócio, tanto de quando tu vai se aliar a um investidor, né? Pá, mas eu preciso de dinheiro. Ok, legal, né? Acho que o dinheiro não fica em segundo plano, mas conheça quem são essas pessoas que vão ser teus sócios, quem são esses que vão estar do teu lado, porque a trajetória é cheia de curvas, né? E a gente precisa saber quem tá junto. Dentro do teu dia a dia como empresa agora, porque a gente tocou nesse assunto de inteligência artificial, né? O que tu acha que
ou estou viajando aqui, né? Talvez alguma coisa que a inteligência artificial possa ajudar ou na execução da atividade de vocês, ou até dentro do condomínio em alguma coisa aí. Eu gosto muito do que a gente está vivendo. Está vivendo uma nova era e é legal que desde que a gente lançou o Condoconta, que foi bem na época da pandemia, como a gente falou, a gente viu o mundo de condomínios que era um mundo antigo, né, do síndico, a assembleia era no salão de festa, né? As pessoas se reúnem no salão de festa para conversar em vez de fazer um Zoom, por exemplo. E a pandemia trouxe essas coisas óbvias aí de fazer uma reunião virtual e tal. E logo depois a gente entrou num boom grande de Web3, né, de tokenizar, e a gente está olhando muito isso aqui no Condoconta. E agora a gente chega na AI, né, muito forte, inteligência artificial, chat, etc. A gente usa muito lá, é até engraçado que o pessoal tá usando para tudo lá no Condoconta. Quero mandar um recado pro Léo, ele manda lá, chat, faz um recado aqui. Qual que eu vi ontem? Era uma gestora nossa, ela tava grávida, daí ele fez, uma pessoa lá fez toda uma declaração no chat, faça uma declaração de felicitações para a pessoa aqui. Então tem um pouco de tudo, desde da convívio entre o pessoal até o trabalho em si, plugado nos sheets, nas planilhas e tal. Tem muita coisa de análise de crédito, de valoração, quando a gente tem muito recurso do Condoconta e muito pedido de crédito dos condomínios, a gente está usando a AI para entender como que ela olha o que a gente não está olhando. É o que os nossos analistas de crédito não estão conseguindo olhar ou ainda não perceberam. Então, a gente está aplicando isso mais num contexto de back-office, né, de entender qual que é a produtividade e eficiência que uma inteligência artificial consegue nos trazer e está se provando umas coisas legais. E para condomínio, eu vou te falar, Léo, tem um mundo aí que essa AI vai mudar de condomínio e é imensurável. Qual que é a principal função do síndico hoje? Ele fica respondendo pergunta. Sim. Os moradores perguntam tudo pro síndico. E por quê? Porque tem muita gente comprando e alugando. Né? Então tá comprando e alugando, tá entrando e saindo do condomínio. Tudo o pessoal pergunta pro síndico. O salão de festas é de que horas até que horas? Academia, tal coisa, segurança, limpeza. Bom, uma série de coisas. O síndico, ele tem uma grande parte do tempo dele, a demanda só de responder coisas de WhatsApp, coisas de, enfim, grupo de condomínio. Normal. Isso é o básico que a AI vai conseguir fazer, já faz, né? No lugar do síndico. Então a gente entende que ela vai ser um suporte para o síndico, de que ele consiga focar na gestão do condomínio e todo esse relacionamento, essas dúvidas do dia a dia, enfim, esse contexto social de condomínio, a AI vai ajudar muito. Então a gestão vai dar um up ali, tanto de qualidade de vida, qualidade de tempo e novas eficiências que, na nossa visão, vai melhorar muito o convívio humano. Condomínio é isso, as pessoas convivendo junto, pessoas que nunca se viram, que talvez não tenham, né, nem o mesmo alinhamento de interesse e que por algum motivo foram morar no mesmo lugar. Sim. No mesmo andar, no mesmo corredor. Então a gente entende que a AI pode ser um componente de melhorar esse convívio que ainda hoje está com as pontas desplugadas. Boa, muito bom. Então a AI fazendo as conexões humanas ficarem mais próximas. Pô, muito bom. E é uma loucura, né? É uma loucura. Falou que vai substituir os humanos. Na minha visão, acho que não. Acho que vai impulsionar e vai dando muito potencial aos próprios humanos. Pô, que legal. Que legal. Já vou ser eu a levar o Condoconta lá pro meu condomínio, né? Com certeza. Muitos já devem ter ouvido falar do Condoconta, mas aqueles que não tinham ouvido falar, com certeza ouvirão falar ainda muito do Condoconta. Essa curva de crescimento aí tá gigante, mas como o Rodrigo trouxe, ainda tem muita oportunidade para acontecer. Também do Rodrigo, né? Vamos ouvir falar muito aqui. Espero que por esse podcast aqui fique também bastante famoso, né? Mas vou deixar a tua oportunidade para dar um recado final aí pra galera. Condomínio é bom por causa disso, né, Léo? Quase ou todo mundo mora em condomínio ou conhece alguém que mora. Então, pessoal, fiquem bem à vontade aí de apoiar o Condoconta, vamos compartilhar bastante esse episódio aqui. Se já vem um síndico na cabeça, ou aquele amigo que está sofrendo com algum síndico ou com algum vizinho, vamos mandar o podcast, ouve lá o que o Léo e o Rodrigo falaram de Condoconta, de condomínio, de AI. Tem muita coisa boa, fácil para ajudar essa gestão, esse dia a dia de condomínio. Então, Léo, é uma transformação que a gente está vivendo no Condoconta, nesse mundo todo que a gente falou durante essa conversa. É demais estar podendo compartilhar a nossa visão. Está no primeiro minuto do primeiro tempo. O condomínio é um balcão de N oportunidades, que vai desde um banco de condomínio até uma empresa de energia, até tomada de carro elétrico, até mercado autônomo. Na nossa visão, o condomínio é sim o centro da vida das pessoas. É onde agora o home office trouxe isso, né? As pessoas estão trabalhando dentro de condomínio. Ela pede comida no condomínio, as coisas que ela compra chegam no condomínio, ela consome água, gás, o carro dela está no condomínio. Ela está lá vivendo a vida dentro de um condomínio. Então, é um jogo
lindo, grande e sem fim que a gente está vivendo, e eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar isso contigo aqui, com toda essa audiência. É muito legal e vamos junto. Vamos para cima, que tem muito a ser feito. O pessoal que quiser seguir também no LinkedIn, Rodrigo Condoconta, vamos conversar, que é um mundo de oportunidades. A gente está construindo a cada capítulo essa nova era dos condomínios. Boa, muito legal. E como eu sempre digo, né, o episódio não precisa acabar aqui. Se tiverem mais dúvidas, algum questionamento, algum comentário, podem mandar para nós, podem mandar direto para o Rodrigo. Se mandarem para nós, a gente encaminha para o Rodrigo e vê aí para trazer as respostas para vocês também. Mas muito obrigado a todos que permaneceram ouvindo ou assistindo até esse momento. Nos vemos numa próxima. Até mais.